Olá, caros cursistas! Estamos de volta em mais uma videoaula, na verdade, a segunda de nosso curso. Sou a professora Nájila e estaremos dando continuidade na disciplina Contabilidade Geral. Porém, com foco em patrimônio das entidades, as variações e os seus elementos patrimoniais. Falaremos dos seus conceitos, de suas características, como e quando podem sofrer algum tipo de alteração. Trataremos também de seus aspectos relevantes para os seus usuários e em um momento da tomada de decisão. Pois bem, galera, então vamos lá. Peguem um copo com água, bem rapidinho, papel e caneta, escolham o melhor lugar para assistir esta aula na sua sala, fechem a porta. E é claro, né, gente, desliguem os celulares, porque esse negócio de zap nesta hora é crucial, hein? Respirem fundo e fiquem bem atentos ao conteúdo. E vocês já sabem, qualquer dúvida, fiquem à vontade para utilizar as ferramentas da nossa plataforma, como mensagens e o fórum, que podem enriquecer ainda mais os nossos estudos, uma vez que os demais colegas poderão interagir com os questionamentos, e isso é muito bom, ok? Só relembrando que na primeira videoaula tratamos de conceitos da contabilidade, sua origem e também da formação e das características de uma sociedade. Agora, só quero ressaltar mais uma vez que tratar de assuntos contábeis é falar de nossa realidade. E quando as rotinas da profissão é ainda mais real, pois na contabilidade devemos tratar de informações correntes no mês ou no exercício em que estamos. Vocês poderão perceber a cada aula que o que falamos referente à empresa muito também se refere a nós como pessoas físicas. E o que quero dizer é que todas as explanações lhe servirão pessoalmente. Então vamos aos conceitos básicos, relembrando que isso faz toda a diferença na compreensão de um conteúdo, lembram? Pois bem, tratando-se do termo patrimônio, vocês devem estar pensando logo em bens pessoais, não é mesmo? Seu carro, sua moto, sua bicicleta, sua casa, enfim. Do lado pessoal, vocês já acertaram, é isso mesmo. Mas vamos para o aspecto empresarial? O que vem a ser considerado um patrimônio dentro de uma empresa? Segundo o autor greco, patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais, avaliáveis em dinheiro e que esteja vinculado a uma entidade. Ou seja, patrimônio abrange tudo que a pessoa tem, os bens e os direitos, e tudo aquilo que a pessoa deve, que são as suas obrigações. Do ponto de vista contábil, é tudo aquilo que pode ser avaliado em moeda. Mas olha só, vamos deixar esse assunto mais claro ainda. Os bens e direitos constituem a parte positiva do patrimônio, chamada também de ativo, enquanto que as obrigações representam a parte negativa do patrimônio, chamada de passivo. Aí vocês me perguntam, o que são esses bens, esses direitos e essas obrigações, afinal de contas? E eu lhe respondo, são considerados como bens tudo que possui valor econômico e que podem ser transformados em dinheiro, podendo ser utilizado em alguma necessidade de seu proprietário. Aqui vocês conseguem imaginar uma empresa e seus bens disponíveis para a venda? Vamos então citar um exemplo? Quem não conhece essa marca, que levante uma das mãos. Brincadeirinha, viu, gente? Vamos visualizar essa empresa.
Coca-Cola, que vende absurdamente. É a maior campeã das vendas de bebidas. Depois, procurem saber o volume patrimonial dessa marca. É surpreendente e também motivador. Mas voltemos ao que devemos nos ater. A empresa disponibiliza seu bem mais precioso e assim transforma-o em dinheiro, ok? Podemos ainda acrescentar como sendo as coisas úteis que são capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. O que citamos acima é um excelente exemplo, pois pouquíssimas pessoas não gostam de Coca-Cola. Esse produto atende à escolha de boa parte da população mundial. Quanto aos bens, podemos ainda esclarecer a sua classificação, que podem ser bens móveis, bens imóveis, bens tangíveis e bens intangíveis. Lembrem-se, os bens fazem parte do ativo, podemos dizer, do patrimônio bruto. Mas o que são esses bens móveis? São os bens passíveis de remoção, sem dano algum, seja por força própria ou por força alheia. Ou seja, são os objetos concretos, palpáveis, físicos, que não são fixados ao solo ou ao chão. Querem exemplo? Então vamos lá. Os veículos, os móveis, os utensílios, as máquinas, os estoques, os animais. Acredito que agora ficou mais claro, não é? Então vamos aos bens imóveis. Esses são os bens que não podem ser retirados de seu lugar natural, seja solo, subsolo, sem que sofra uma destruição ou algum tipo de dano. Ou seja, são aqueles bens que, para serem deslocados, terão de ser totalmente ou parcialmente destruídos. Esses estão fixos ao solo. Querem exemplos? As árvores, os edifícios, os terrenos, as construções e assim por diante. Gente, imaginem comigo, você querer tirar um coqueiro lá do seu sítio, da sua fazenda. Vamos exemplificar assim. Para então colocá-lo, plantá-lo no seu quintal, aqui na cidade. Pensem na remoção de uma árvore deste porte. No mínimo, você irá destruir o seu solo, mesmo porque as raízes deverão ser totalmente retiradas para que, ao ser plantado na sua casa, não morra. E todo o cuidado que deve ter para não estragar as raízes, o que eu acho pouco improvável, pois pelo menos uma parte você acaba causando algum dano. Outra situação seria você querer transferir uma mobília planejada de uma sala para outra sala. Aqui vemos que ao desmontar ou retirar aquelas placas de MDF de um armário, por exemplo, com certeza alguma peça já não servirá mais. Até porque esse tipo de bens são planejados, calculados, medidos para um ambiente. E quando transferidos para outro lugar, é inevitável o estrago do lugar de onde estava e do próprio móvel. Mas ainda temos os bens tangíveis, que também são conhecidos como os bens corpóreos ou bens materiais. São tangíveis os bens que constituem uma forma física, bens concretos que podem ser tocados. Vamos aos exemplos? Veículos, terrenos, dinheiro, móveis, utensílios, estoques e uma infinidade a mais. São os bens percebidos pelo tato, ok?
Chegamos então nos bens intangíveis, também chamados de bens incorpóreos e bens imateriais. Ao contrário dos que podem ser tocados, esses bens são considerados intangíveis por não ter uma realidade física e que não podem ser tocados. Querem um exemplo? O nome comercial de uma entidade ou empresa, a patente de uma certa invenção, ou quem sabe, o domínio de uma internet, entre outros. Esses são os bens conhecidos ou ditos, divulgados, não possuem uma forma física, ou seja, não são palpáveis. Vamos prosseguir e tratar da outra parte do ativo, que são os direitos. Afinal de contas, o que são os direitos? Os direitos são os recursos que a empresa tem a receber e que gerarão benefícios presentes ou futuros. Na verdade, é o poder de exigir alguma coisa. Pode ser, por exemplo, o valor que uma empresa receberá decorrente de uma venda a prazo. O comprador já levou a mercadoria, porém ainda não pagou. Então a empresa tem o direito de receber o valor correspondente. Outros exemplos de direitos são as duplicatas a receber, salários a receber, aluguéis a receber, contas a receber, títulos a receber, dentre outros. Alguns termos eu me atento em repeti-los justamente para fixar o que eu estou dizendo e chamar a sua atenção, pois na contabilidade a informação e a interpretação desses termos é que desencadeará na execução de algumas rotinas dentro de suas atividades. Vou lhe demonstrar, hipoteticamente, esse cuidado que devemos nos ater. Imaginem se o seu superior direto lhe peça para executar uma rotina de lançamentos de informações de um fornecedor qualquer. No entanto, você simplesmente ouve e lança o nome daquele fornecedor sem se comprometer a fazer o lançamento geral de todas as informações do fornecedor. E sabe qual será o resultado? Negativo. Quando ele quiser saber, no caso, o seu supervisor direto, os dados deste fornecedor, vamos para uma situação. Suponhamos para uma cobrança de um recebimento que não foi efetuado. O sistema terá apenas o nome daquele fornecedor. E onde estão os dados, como o CNPJ, o endereço, telefone, responsável pela empresa e as outras informações? Viu como é importante identificar? O seu superior não esclareceu o que queria e você também não buscou saber até que ponto deveria lançar as informações. Por fim, vamos tratar das obrigações. Isso poucos querem, não é verdade? As obrigações são as dívidas, são os valores a serem pagos a terceiros, seja para uma empresa ou para uma pessoa física. E essas obrigações fazem parte do passivo. Quando se compra um bem a prazo, ele integra-se ao patrimônio. A partir do momento que o fornecedor entrega-o, sendo uma venda a prazo, a empresa passa a ter uma obrigação com o fornecedor, representada por uma conta a pagar, equivalente ao preço daquele bem. Assim, como aumenta de um lado o ativo, que é o bem que a empresa adquiriu, de outro lado também aumenta o passivo, que são as obrigações, nesse caso, a obrigação da empresa em arcar com as suas despesas.
podemos esclarecer com alguns exemplos como os salários a pagar, aluguéis a pagar, contas diversas a pagar, fornecedores ou as duplicatas a pagar, referente a compras de mercadorias a prazo, impostos a pagar ou impostos a recolher, etc. Agora, observem a questão. Vocês entenderam que todos nós temos um patrimônio? Independente do tamanho, seja pequeno, seja grande. Talvez uma simples bicicleta, ou grande, como por exemplo, uma bela casa. Não é o tamanho ou a proporção do bem que o faz ser um patrimônio. Lembre-se sempre disso. Mas voltando para a questão empresarial, podemos ainda acrescentar que tudo que esteja sobre o domínio de uma entidade compõe o seu patrimônio, certo? Uma observação: a situação patrimonial líquida também faz parte do passivo, que são as suas obrigações, mas contém uma natureza especial, onde também fazem parte das obrigações os direitos dos acionistas, dos sócios ou do titular da empresa individual em relação ao patrimônio da pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? O patrimônio líquido representa aquilo que de fato a pessoa tem. Isto é, sua riqueza efetiva, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas. Esse sim é o seu patrimônio líquido. Gente, espero que estejam absorvendo o conteúdo tranquilamente, pois é muito simples e enriquecedor, não é mesmo? Se surgiu alguma dúvida até aqui, escrevam e depois postem lá na plataforma que estaremos fazendo as devidas observações para todos vocês, ok? Bem, agora vamos subir mais um degrau desse tema. Vamos tratar dos aspectos relevantes de um patrimônio. Afinal de contas, quais seriam eles? No que cerne patrimônio, temos o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O termo qualitativo é bastante sugestivo, não acham? Este é para qualificar, ou seja, nomear os elementos, e também serve para nos mostrar o tamanho do patrimônio da empresa. Observem o slide, que de forma simplificada nos expõe os dois lados de um patrimônio, positivo e negativo. Aqui, nesta apresentação gráfica, podemos visualizar perfeitamente esta distribuição. Do lado esquerdo, sempre os meus bens e os meus direitos, que são considerados como ativos, e sendo este o lado positivo da minha empresa. E do lado direito, observamos nossas obrigações, também visto e compreendido pelos profissionais como lado negativo. Quando falamos de lado positivo e negativo, não estou dizendo coisas boas e coisas ruins da empresa não, viu gente? Isso é apenas uma colocação para identificar o que agrega à empresa e onde serão lançados os seus valores monetários, em uma apresentação de demonstração patrimonial. E também podemos, assim, fazer demonstrações no nosso balanço. Quando fazemos uma operação matemática, colocamos o que temos de positivo primeiro e depois lançamos o que dele será retirado. Mesmo porque não retira nada de onde não tem nada. Concordam comigo? Este slide é apenas mais uma representação gráfica do que acabamos de explicar. É só para fixação do conteúdo. Ativo do lado esquerdo,
passivo do lado direito. Quanto aos aspectos quantitativos, observem esta representação gráfica. Ele serve para atribuir valores em moeda de cada bem, o que nos favorece em identificar e em conhecer de fato o volume em espécie do patrimônio empresarial em questão. Neste slide, podemos visualizar a distribuição dos bens e dos direitos, bem como as suas obrigações. E essa colocação, posição de ativo e posição de passivo, devidamente, que é imprescindível na demonstração contábil. Voltemos agora para um item de suma importância, que é o patrimônio líquido. Afinal de contas, é o que interessa. E já temos base suficiente de conhecimento para esta compreensão. O patrimônio líquido é a diferença entre os valores do ativo, do lado positivo, e do passivo, que é representado pelo lado negativo de uma entidade em determinado momento. Ou seja, se a empresa tem um ativo, que são os bens, mais os direitos, totalizados em R$100 mil, e um passivo, que são as suas obrigações, no total de R$40 mil, logo o patrimônio líquido desta entidade será de R$60 mil. Acertamos? 100 menos 40 é igual a 60, ok? Neste slide, podemos observar que a somatória do passivo com o patrimônio líquido é igual ao total de ativos. Visualizem essas informações. Notem que a contabilidade teve uma história ascendente, com inúmeros estudos e pesquisas que contribuirão para fazermos análises precisas nos dias de hoje. Um estudo marcante foi o de Frei Luca Pacioli, conhecido também como o pai da contabilidade, o qual desenvolveu o método de registro da contabilidade. Só um parêntese, vocês já pesquisaram sobre como eram feitas os registros das informações contábeis? Imaginem a quantidade de livros que eram necessários para anotar tudo. Mesmo porque, como já vimos lá na primeira aula, as máquinas utilizadas não retinham as informações, as poucas que tinham naquela época, que faziam os cálculos. Dimensionem os arquivos no sentido de armários suficientes para guardar esses livros. E olha só, todas as informações contábeis, elas não são apenas processadas, enviadas e depois podem ser descartadas, não, viu? Tudo tem um prazo legal para se desfazer. E existem documentos que não podem se desfazer deles jamais. Hoje, temos a praticidade de arquivos eletrônicos, mas temos que imprimir muitos desses para uma situação de fiscalização, por exemplo. Tudo deve estar pronto para ser apresentado. Mas isso é mais uma informação de nossas rotinas em escritório contábil. Pois bem, Frei Luca Pacioli desenvolveu o método das partidas dobradas. E vocês devem estar se indagando, do que se trata esse termo? No grego, o termo método quer dizer caminho, ou o meio a qual se utiliza para chegar a um fim. E esse conceito nos conduz a outro patamar, que é o método de escrituração, que, completando o conceito anterior, é o meio pelo qual procedemos aos registros de fatos contábeis. Esse método enfatiza que a teoria contábil do débito
e do crédito correspondem à teoria dos números positivos e negativos. Simples, não é? Esse método teve uma rápida difusão e foi universalmente aceito e adotado, sendo hoje considerado um dos pilares da contabilidade moderna. Esse método reza que em cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve ser igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. E assim, não há devedor sem um credor. Concordam comigo? Dentro da escrituração do patrimônio, temos o que chamamos de ativo e passivo, ou receitas e despesas. Pois bem, com todos os exemplos até então mostrados, podemos verificar que o objetivo ímpar da contabilidade é, de fato, orientar, aconselhar e mostrar de forma ordenada os fatos e as informações ocorridas em um patrimônio, considerando seus aspectos qualitativos e quantitativos. Só mais um lembrete. Não esqueçam que as variações podem ocorrer e isso será identificado nas receitas ou nas despesas. Agora vamos a mais uma fase conceitual. Vamos esclarecer receitas e despesas. Despesas de uma empresa são os gastos desembolsados ou devidos pela mesma, mas que são necessários ao desenvolvimento de suas operações. E o que são esses gastos? São aqueles que ainda não foram desembolsados, mas que já ocorreram. Vamos exemplificar para facilitar a compreensão? As despesas de gasolina para pagamento no final do mês. Somente quando você pagar a conta do posto de gasolina é que o gasto passará a ser desembolsado. Vai aqui uma ressalva importantíssima. Não confundam desembolso com despesa. O desembolso significa entregar o dinheiro a alguém por algum motivo. Por exemplo, o desembolso que você fez ao pagar um automóvel à vista não representa uma despesa. Você passa a ter um ativo desde que representa um bem para uso da empresa e o que possa ser revendido posteriormente. Porém, a gasolina que você paga para que o carro ande representa uma despesa. Conseguiram absorver essa diferença? A diferença básica entre desembolso e despesa está no seguinte critério. Se o desembolso provocar um aumento do ativo ou uma redução do passivo, não será uma despesa. Não sendo esse o caso, então o desembolso representará uma despesa. Parece complicado e longo o raciocínio. Então vamos aos exemplos de despesa para esclarecer melhor. Podemos citar despesas com gastos de salários de empregados, aluguel de salas, gasto com material de limpeza, gasto com material de escritório, juros sobre empréstimos, comissões de vendedores, dentre outros. Vejam que nenhum dos exemplos acima representam um aumento do ativo. Mas o que quer dizer receitas? Consideramos como receita de uma empresa o dinheiro que a mesma recebe ou tem direito a receber, proveniente das operações da mesma. Observem a diferença entre recebido e o termo com direito a receber. Um exemplo. Você é um corretor de imóveis e vende um apartamento de um cliente. Ao receber o dinheiro da comissão,
que representa uma receita para você, ele comprovará um aumento do seu ativo. Na hipótese de você não ter recebido a comissão no ato da venda, você terá o direito a receber posteriormente esse direito, originando-se de uma receita. Mais uma vez, venho com uma ressalva. Não façam confusão entre os recebimentos provenientes de receitas e aqueles originados de outras fontes. Por exemplo, o dinheiro que você recebeu a título de empréstimo ou banco representa um recebimento e não uma receita. O critério de distinção é se o recebimento provocar diminuição do ativo ou aumento do passivo, não será uma receita. Vamos citar alguns exemplos de receitas. Receita de serviços prestados, receita de aluguel, receita de juros, receitas de vendas. Assim, podemos concluir que, de fato, as alterações podem afetar para mais ou para menos uma conta e verificaremos essa influência no patrimônio líquido. Veja o slide e comprove o que estou falando. Aumento do ativo, ocorre a diminuição do passivo, consequentemente, teremos o aumento do patrimônio líquido. A outra situação, diminuição do ativo, aumento o passivo, consequentemente, redução do patrimônio líquido. Pois bem, caros cursistas, falamos de diversos itens que afetam significativamente o patrimônio. Acredito que já estamos craques para uma situação real. Então, vamos direcionar nosso assunto para as variações do patrimônio. Vamos identificá-las e reconhecê-las como que as mesmas interferem significativamente nas informações contábeis finais, ok? Bem, se já compreendemos as variações patrimoniais, chegamos na reta final desta videoaula, que é identificar os elementos que o compõem em uma empresa. E essa compreensão é de suma importância para que os demais conteúdos fluem com clareza e facilidade, ok? Vamos conceituar as contas. E talvez esta palavra deva lhe remeter a um débito ou uma conta bancária, não é mesmo? Mas conta é um termo técnico que identifica um componente do patrimônio, como os bens, os direitos, as obrigações ou o patrimônio líquido. E cada elemento de resultado, que são as despesas e receitas. É através das contas que a contabilidade consegue exercer o seu papel. Isso porque todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, como por exemplo, compras, vendas, pagamentos e outros, são registrados em contas próprias. Assim, vale lembrar que todo fato mensurável é representado por uma conta. Vamos exemplificar isso. Suponha que você vá ao banco e efetue um depósito em seu próprio nome. Sendo um correntista do banco, você terá uma conta aberta em seu nome, o que significa dizer que o valor depositado vai ser anotado em um registro, destinado a demonstrar todas as suas transações com o banco, chamado de conta. Todas as suas movimentações são registradas e, inclusive, você pode acompanhá-las através do extrato, por exemplo. Da mesma forma que o banco registra suas transações em sua conta, as empresas utilizam as contas para registrar as transações que elas efetuam ou executam. Acho que agora ficou mais claro, não é?
É interessante ainda ressaltarmos que as contas possuem características relevantes no processo da escrituração, que podem ser sintética e analítica. Na conta analítica, podemos visualizar detalhadamente cada item que compõe o seu demonstrativo ou o seu balanço. Nela, os itens direito, bens e obrigações são disponibilizados, propiciando uma leitura completa do ocorrido no mês, por exemplo. Enquanto isso, a sintética é aquela conta que representa a forma mais resumida e mais condensada, distribuída os seus itens sob único título, como podemos ver em nosso slide, um exemplo. Aqui vocês podem observar que não tem descrito imóvel, investimento, aluguel, água, energia, telefone, enfim. Esses itens são inseridos nesses subtítulos, os quais são comuns para seus administradores ou quem de fato lê esses relatórios. E para fecharmos com chave de ouro, vamos também esclarecer outro ponto importante a conhecer em uma execução de tarefas contábeis, que diz respeito ao plano de contas, que nada mais é do que o conjunto de rúbricas criado pelo contador para atender às necessidades de registros dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e, é claro, atender a todos os usuários da informação contábil. Assim, chegamos em outra informação, que é a informação do plano de contas. Aqui temos um exemplo de plano de contas que serve para fazer os lançamentos de cada item que compõe nosso ativo e nosso passivo. Observem que temos colunas com um número e que é o código referente ao título. E para cada título, seguem os itens que o compõem. Isso não é uma ferramenta padronizada, vai de empresa para empresa, mas muitos destes itens estão dentro de uma classificação que é muito comum e de fácil entendimento. Bem, galera, com tudo que aprendemos hoje, podemos chegar ao fim de um exercício e analisar a apuração dos resultados da empresa, não acham? Com tudo o que vimos em uma sequência lógica, você já está apto a conceituar contabilidade, podendo discorrer sobre sua ascensão e os diversos tipos de sociedades existentes e identificar os elementos e variações que podemos encontrar no patrimônio. Pois bem, após todo o conteúdo da primeira e desta videoaula, onde falamos da evolução da contabilidade, sociedade e patrimônio, considerando seus conceitos, princípios, fundamentos e a importância de cada item, teremos uma atividade prática para executar, sendo esta uma atividade avaliativa. Então, explicarei melhor como ela ocorrerá e desde já esclareço que as informações também colocarei lá na plataforma virtual. Com base nos conhecimentos já adquiridos, vamos individualmente elaborar um texto dissertativo sobre a importância de uma contabilidade transparente e eficaz nas entidades nos dias atuais. Então, organize suas ideias de forma coerente e coesa, pontuando assim as questões mais relevantes da disciplina, que deverá ser postado na plataforma através de uma ferramenta própria que descreva a vocês pela plataforma e que terão acesso livre, ok?
Lembrem-se que texto dissertativo é preferível na terceira pessoa e não na primeira. E considerem as informações verídicas, ok? Então recebam o meu abraço, reflitam sobre suas receitas e despesas e até breve.